Olá! Antes da gente iniciar nossa palestra hoje, vamos fazer uma leitura do livro Coragem, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na hora da caridade. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir, abençoando e orientar, construindo. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiraram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados às tarefas de sacrifício, e quantos outros cresceram em antros de sombra, sobre as hipóteses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio da retidão lhes aflorava na consciência? E quantos foram acolhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais? Soma tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruis. Enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam, os dias e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. E com essas palavras de Emmanuel, eu peço que neste momento possamos alcançar um equilíbrio, que nossas vibrações sejam positivas, de amor, de busca por esclarecimento e alívio. Pedimos que todos que estão aqui conosco possam sentir o amor, o carinho e a esperança. Que possamos, com a ajuda dos nossos espíritos amigos, filtrar a mensagem da palestra e carregar para nossa família, nossos amigos e principalmente para as nossas atitudes no dia a dia. Bem, meus amigos, meu nome é Larissa Martins e hoje o tema da minha palestra é mudança e vontade. O que me motivou a fazer essa palestra foi uma dúvida minha com uma frase que é muito usada no nosso cotidiano, que é: você precisa ter força de vontade. E eu ficava me questionando, mas será que se eu ter força de vontade, eu vou conseguir fazer algumas coisas que são tão difíceis para mim? Ou então, será que todo mundo tem força de vontade? Será que é necessário só força de vontade para conseguir? E daí eu fui atrás. Fui fazer pesquisas dentro dos livros espíritas, de Kardec, de Emmanuel, que eu uso muito, André Luiz, e alguns outros que eu vou citar durante a palestra. Então, venham comigo nessa descoberta e espero que até o fim dessa palestra nós consigamos chegar a uma resposta para essas dúvidas, tanto minhas e acredito que talvez suas também. Bem, para começar, eu peguei do livro Pão Nosso, de Emmanuel, no capítulo 15. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, da vontade firme, vive no mundo íntimo do ser,
exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade e extinção. Bem, algumas pessoas acham que Emmanuel é um pouco difícil, talvez use algumas palavras mais diferentes, mas eu sempre falo que quando a gente pega um texto ou um parágrafo como esse, um pouco que a gente acha difícil, a gente sempre pode usar duas coisas. O dicionário, que é muito importante, porque a gente pode aprender palavras novas, e também a gente lê frase por frase, porque às vezes a gente pega um parágrafo, a gente não pode sair de uma frase para outra sem antes entender. Bem, nesse parágrafo fala muito do pensamento, tem a palavra vontade, mas por que eu trouxe antes? Porque antes de a gente chegar na vontade, a gente tem que entender da onde que vem isso, porque vontade é muito... vamos dizer, não é palpável, a gente não lida com ela, não é um objeto material, é algo que está na nossa mente, é uma energia. Então, para a gente entender o que é a vontade, a gente tem que entender o que é o pensamento, o que são essas energias, o que é nossa mente. Então, quando ele bota pensar e criar, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, cria forma, se transforma. Ele se transforma numa realidade que se exterioriza. Quando ele fala exterioriza, vamos imaginar que vamos pensar numa coisa simples, um girassol. Quando a gente fecha os olhos e imagina o girassol, forma uma imagem na nossa mente, certo? Pode ser para mim uma imagem, para você outra. A gente vai imaginar, claro, coisas parecidas, porque eu acho que todo mundo conhece um girassol. Mas essa imagem que foi criada, ela já está no universo. A criação, esse pensamento que nós tivemos tão simples de um girassol acabou de estar criado no universo. Cada um de nós tem esse poder. Só que, claro, como é uma energia eletromagnética, ela não é visível para a maioria de nós. Alguns médios têm essa faculdade, mas não quer dizer que ela não exista. É igual o ar. A gente não tá vendo ele, mas a gente sabe que ele tá aqui, senão a gente não estaria respirando. Então, quando ele fala que no campo do efeito transitório, mas o objeto formado pelo poder mental, da vontade firme, vive no mundo íntimo do ser. Ou seja, o que ele quer dizer? Esse girassol a gente fez de uma brincadeira, certo? Mas vamos pensar que um de nós que criou tenha mais afeto ou tem histórias de um sentimento com um girassol. Alguém deu um girassol a uma pessoa muito importante, ou outro, tipo, eu não gosto muito de plantas, então vai imaginar um girassol, mas não vai estar com tanto sentimento contra aquele que gosta, que tem vários girassóis em casa. Então, o mesmo pensamento de várias pessoas, minha e de quem está assistindo, criaram girassóis, mas com pesos e características diferentes, correto? Então, quando ele fala vontade firme, ele fala que quanto mais a gente transformar o nosso pensamento com os sentimentos e essa energia, esse potencial das nossas memórias, da nossa intenção, mais forte ou menos forte ele é. E quando ele fala do mundo íntimo do ser, ele está falando da nossa psicoesfera. Ou seja, esse girassol, simplesmente a gente vai criar e vai para o universo ou vai ficar próximo a nós? Vai depender da vontade e da emoção que a gente tem quando criou esse girassol. Daí ele fala assim no final, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O que ele quer dizer? Existem pensamentos bons e existem pensamentos que não nos fazem bem, que não são saudáveis para a gente ou para outras pessoas. Então, a gente pode continuar com pensamentos positivos ou tentar extinguir, acabar com esses pensamentos negativos que não nos fazem bem. Mas como que a gente faz isso, né? Hoje sabemos que respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Acabamos de falar sobre isso, né? Dependendo da faixa vibratória que sintonizamos, né? Como pensa no rádio. Se a gente botar FM, a gente vai escolher lá a estação, só vai ouvir música daquele rádio. A mesma coisa é a nossa vibração. Se a gente tiver numa vibração X, a gente só vai receber energias daquela vibração. Agora, se a gente estiver numa vibração Z, a gente vai acabar recebendo vibrações de todo mundo que está vibrando também em Z. Esse reflexo mental delineia a emotividade, esta plasma cria a ideia
A ideia determina a atitude, que é o posicionamento, e a atitude e a palavra dirigem ações que geram manifestações que, por sua vez, são válvulas destruidoras ou alavancas positivas da existência. Olha só, gente, como tudo começa aqui. A gente acha que é tudo lá fora, né? A gente tá... é o outro. Não, é a gente. Por quê? Quando ele fala ali, o reflexo mental, a gente criou o girassol, né? Botou emoção, que são lembranças, situações de vida que a gente já viveu de acordo com aquele girassol. Então, a gente plasmou a ideia do girassol, ok? Daí, a ideia, essa ideia do girassol vai determinar nosso posicionamento. Quando a gente vê um girassol, se a gente vai arrancar, se a gente vai dar bola, se a gente não vai dar. Bem, vocês não estão entendendo que o girassol, talvez é um exemplo muito simples. Vamos pegar, então, uma atitude contra uma situação. Uma situação onde alguém gritou com você. Bem, quando a pessoa vai gritar com você, ninguém gosta de ser gritado, correto? Mas, dependendo de como você lembra de situações, a sua psicosfera, a sua vibração, aquele gritar da outra pessoa vai te gerar uma emoção, um pensamento, uma lembrança. Vamos pensar que você já esteve em situações que gritaram com você e aquilo te traz muito medo. Então, quando a pessoa grita com você, na hora você vai ter esse pensamento, essa criação de medo, de terror, de pânico. Então, essa ideia, essa plasmada, na hora a vibração vai mudar, você vai ficar na vibração do medo. E esse medo, essa ideia, vai te fazer o quê? Ter um posicionamento, uma atitude perante aquele grito. Você vai poder ou ir embora, ou chorar, ou gritar de volta, dependendo de como for a sua vibração, de acordo com os pensamentos que você está alimentando. Então, a sua atitude, palavra que você vai fazer ou dizer perante aquele grito, esse pensamento, essas emoções vão gerar as ações que você vai ter. As manifestações, né, vai ser uma válvula de destruir o outro, ou todo aquele sentimento negativo, ou vai alavancar coisas positivas para você, de tentar explicar para o outro que você não gosta, que gritem com você, ou então chegar para o outro e falar, olha, eu tenho uma experiência negativa, ser aberta, com amor, não entrar na mesma vibração. Tá vendo como uma atitude que parece, vamos dizer, nada a ver, que tem a ver com o outro, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Com o que você alimenta e o que você registra para você e como você enxerga as situações que você viveu. Quem pensa é o espírito, o cérebro é apenas um instrumento. Os pensamentos são materializados no mundo espiritual com elementos do corpo mental. Os nossos sentimentos irão dar propriedades a esse pensamento e a nossa vontade, a direção, o destino deles. Pensamentos de amor terão uma cor e vibração diferente de pensamento de ódio. Bem, isso a gente estava falando até agora, né? Mas o que eu registro que a gente não falou ainda foi sobre a vontade. Então, a gente estava falando até agora dos sentimentos, das cores, da intensidade, das reações. Mas aonde está a vontade? Que era a minha dúvida. E agora a gente adentra na vontade. Qual a diferença? O que faz a força de vontade? A força de vontade, ela nos dá uma direção para destinar esses pensamentos. Como é que eu vou dizer isso para vocês? Assim, ó, vamos pegar o nosso exemplo sobre o grito, né? Eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu medo do grito, que está registrado em mim, certo? Essa é a minha balança, o meu medo. Só que eu comecei a ler muito sobre por que as pessoas gritam, no evangelho, falar como não deixar absorver as vibrações negativas. Essa é a minha vontade de mudança, porque eu não quero mais ter medo do grito. Eu não quero mais ser reativa ao grito. Eu não quero mais ter pânicos. E essa é a minha vontade, porque eu quero ser feliz, eu quero saber dialogar com o outro, eu quero entender por que o outro gritou e não necessariamente isso é contra mim, e sim algo dele. Então a vontade é como se fosse a balança. Quando a tua vontade for maior do que aquele sentimento negativo, daí você não vai precisar mais daquele sentimento negativo. Porque o nosso cérebro, ele é tão maravilhoso, porque ele é um instrumento, lembra?
Quem pensa é o espírito, quem registra é o espírito. Nosso cérebro é instrumento disso. E ele é tão maravilhoso que ele não deixa a gente apagar nada. Ou seja, ele vai substituir algo com mais importância ou mais peso. Então, a gente, entre o pânico e a vontade de não ter mais, quem vai ser maior? Às vezes, no começo, ainda vai ganhar o pânico ou vai variar, mas com a sua vontade, quanto mais firme ela for, ou seja, quanto mais alimentada de força, de vontade, de direção, de entender para onde eu quero ir, quem eu quero ser, mais forte ela vai ser contra o medo, contra a tristeza, contra o ódio. Eu peguei da Dora Martins A Força do Desejo, porque daí a dúvida foi, tá, então vontade e desejo é a mesma coisa? Tipo, se eu desejar algo, quer dizer que eu vou ter vontade? Adoro, se vocês botaram no Google, é uma reportagem, é um texto que ela escreveu sobre a força do desejo. Ela pegou na questão 911 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Em resposta, os espíritos asseveram-se que vencê-las é uma vitória do espírito sobre a matéria. Bem, nesse questionamento, a gente já consegue dizer, assim, diferenciar que vontade e desejo não são as mesmas coisas. Porque eles botam a vontade contra o desejo. E coloca ainda que a vontade vem do espírito e o desejo vem da matéria. Então a gente, já sabemos aí com essa questão que desejo e vontade não são as mesmas coisas. Bem, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos fala: é claro quanto à potência da vontade frente ao desejo. Ressalta que é na vontade que controlamos e controlamos os problemas do destino. Sem ela, a vontade, o desejo pode se enganar, trazendo séculos de aflição e reparação. E sentencia: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Bem, isso nos traz que nós somos espíritos imortais. Nós estamos encarnando e desencarnando no sentido de poder melhorar. O planeta de provas e expiações, mas o nosso mundo real é o mundo espiritual. Então, nós não estamos aqui à toa, simplesmente para passar pelo mundo e aceitar tudo que vem e tentar dar um jeito. Não, nós estamos aqui com um propósito, que é nos tornar melhores, evoluir, crescer moralmente. E o que ele não coloca aqui sobre o desejo e sobre a vontade é suficiente forte para sustentar a harmonia do espírito. O que a gente pensa em harmonia? Quando a gente pensa assim, não, eu estou em harmonia, não um sentimento de paz, de a consciência tranquila, de que eu fiz o meu melhor. Então, quando a gente coloca a nossa vontade baseada numa fé raciocinada, em conhecimento que o Kardec, os espíritos, a ciência, a filosofia nos proporciona, ela se torna um peso muito maior na nossa vida do que todos os outros problemas. A maneira com que nós vamos enxergar o mundo, as pessoas, nossos irmãos, as situações horríveis, vai ser diferente se nós enfrentarmos com a vontade de sermos melhores do que com o desejo de ser melhor que o outro. Ou desejo de dinheiro. Não estou falando que a gente não precisa ter. A gente pode ter desejos, mas nosso desejo nunca pode ser maior que a nossa vontade de ser melhor. Porque nosso desejo é passageiro. A nossa força de vontade, ela é eterna. Eu peguei também de um texto do Denis Moreira, chamado Vontade. Viktor Frankl, psiquiatra judeu sobrevivente de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, enquanto ele estava preso, ele começou a observar que tinha pessoas, judeus, que quando tinham pão, um alimento, comiam rápido, outros guardavam, outros roubavam de outros judeus, outros davam sua parte ou metade para outros. E daí ele começou a perceber, todos estavam na mesma situação. Eles estavam no mesmo local, todos sabendo que poderiam morrer a qualquer instante, estavam sendo subjugados, humilhados,
mas cada um tinha uma reação diferente. Uns se compraziam e acabavam tendo muitas atitudes ruins, e outros atitudes muito altruístas. Outros tinham esperança, outros simplesmente viviam um dia de cada vez. E ele começou a se perguntar como? Por que tinha essas diferenças? Se todos estavam na mesma situação. E daí ele percebeu que o exterior pode ser controlado, a gente pode ter tudo controlado ao nosso redor, o nosso local, como que a gente come, como a gente vive, controlar até o corpo da gente. Só que ninguém pode controlar, além de nós mesmos, a nossa autoconsciência, a nossa vontade. Ele falou que as pessoas que tinham atitudes positivas, elas tinham uma vontade de ser melhores, de pelo menos fazer o bem uma última vez. E tinham a esperança, botavam a firmeza, a força de vontade para serem pessoas acima de todo o resto. Serem pessoas boas, acima da crueldade, do sofrimento, acima de todo aquele mal que estava sendo feito. E daí eles nos traz essa questão, que existem pessoas reativas e pessoas proativas. As pessoas reativas seriam essas pessoas que reagem ao estímulo externo. Depende do que uma pessoa faz com a gente, do que umas situações, o que o governo, o que ele nos manda, e daí eu reajo a isso. Às vezes na mesma vibração ou proporção daquela pessoa, ou daquela situação, ou daquele governo. E as pessoas proativas, elas trabalham com valores e não com fatores externos. Os valores seriam essa vontade. Porque os valores significam as nossas crenças íntimas, a nossa base de quem eu sou. Qual é a sua base de quem você é? O que você não abre mão? O que você nunca ultrapassaria? O que você nunca deixaria para trás de ser quem você é? Quando a sua base, dos seus valores, são através de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa melhor, de fazer o bem, nada vai afetar. Porque a sua vontade, o seu valor é algo firme. Então, a gente já pode aí perceber que a vontade a gente pode ser reativa ou proativa. Tudo isso é uma construção interna. E todas as pessoas vão passar por situações difíceis aqui. Todas, nós estamos num planeta de provas e expiações. E a mudança, ela é constante. Todo dia que nós acordamos, a cada segundo, nós somos instigados a ser instrumentos do amor ou da dor. Para nós ou para os outros. Isso não é Deus nos punindo ou nos abençoando. Não. Isso é Deus nos dando instrumentos para crescer, para fazer escolhas boas, fazer escolhas de fazer o bem, de sermos melhores. Porque qual seria o mérito de evoluir, de crescer, se não fosse pelas nossas próprias escolhas? Um pai não vai fazer a prova na escola para os filhos. Ele vai ajudar a estudar, ele vai dar condições, comida, vai deixar ele na escola, vai se assegurar que aquela escola esteja protegendo ele, dando condições para ele poder enfrentar aquela prova. Mas quem vai fazer aquela prova é a criança, é o adolescente, é o adulto. Ninguém pode fazer nossas provas pela gente. A gente vai ter ajuda sempre. Pode ser nosso familiar, pode ser um amigo, pode ser os espíritos amigos, nosso anjo da guarda. A gente sempre vai ter ajuda. A gente muitas vezes não valoriza ou simplesmente descarta essas ajudas, mas a gente sempre tem. E se a gente aglomerar essa força de vontade dos nossos valores, da nossa crença, com essas ajudas, as respostas são muito simples e muito fáceis. Não espere se sentir bem para agir. Não se consegue mudança sem lutas e sem mudar. Nós estamos num planeta de provas e expiações. A situação está complicada. Um planeta de provas e expiações ainda há mais mal do que bem. Então, a gente vai encontrar nessa encarnação ainda situações e pessoas que vão tentar prejudicar outras. Então, é nossa escolha
ter a vontade de não ser igual a elas. É a nossa escolha de firmar para nós mesmos quem nós queremos ser, ter o controle, de ter uma consciência tranquila, de agir com amor e vontade, acima de tudo, de trazer outras pessoas conosco para o amor. Porque todo mundo precisa de amor. Até a pessoa que mais você acha que tá tendo atitudes negativas. Porque não existe pessoas más, existe pessoas ignorantes, pessoas que não sabem, ainda tem a venda de achar que o eu é mais importante do que todos. É ignorante quem pratica o mal não sabe o quão bom é realmente praticar o bem, porque você sabe que quando você faz uma boa ação, é um sentimento de merecimento, de completude, de pertencimento, que não é algo material, que vai trazer essa mesma sensação. E a gente quer essa sensação o tempo todo de paz, de olhar para si mesmo no espelho e saber que você tá conseguindo ser uma boa pessoa, tá conseguindo olhar o outro e identificar nele, ter empatia. Isso é um sentimento tão maravilhoso que nós queremos continuar com esse sentimento. Mudar não é perder a própria identidade. Tem um ditado que fala: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Bem, meus amigos, o que vocês acham? Eu acredito que isso seja uma desculpa. Porque nós temos sempre escolhas. Sempre, sempre, sempre. Pode ser difícil? Mudanças não acontecem de uma hora para outra. Você tem que, dia a dia, atitude a atitude, tentar. Isso é a única coisa que Deus nos pede para fazer, é tentar. Ele não exige que sejamos perfeitos, porque senão nós não estaríamos aqui encarnando. Ele só nos pede para tentar abrir nossos olhos e enxergar todos os dias alguma coisa maravilhosa, alguma coisa que podemos fazer diferente, melhorar e sermos instrumentos para o bem. Porque é através da prática que nós nos tornamos quem nós somos hoje e amanhã. Então a mudança é livrar-se do lixo, dos pesos desnecessários, das inutilidades, dos perigosos apegos e excessos injustificáveis, do que te traz confusão, do que te arrasta ao caos, do que te faz adoecer e te deixa infeliz. Viemos da luz e ela é nosso destino. Ou seja, quando a gente vai fazer uma limpeza, a gente não tira tudo dos armários e começa a ver, isso aqui tá fora do prazo de validade, isso aqui eu não uso mais, isso aqui outra pessoa pode usar. A mudança é isso. Tem coisas que nos servem para determinadas situações da nossa vida que nós precisamos, até mesmo para nos proteger em algum momento. Mas nós temos que avaliar se naquela época eu precisava, será que nessa situação, no momento que eu estou na minha vida, eu ainda preciso dessa autodefesa, ou então desse sentimento, ou dessa proteção? Essas desculpas que nós dávamos naquela época porque não tínhamos condições emocionais ou morais, nós ainda precisamos dar desculpas agora? Vamos pensar sobre isso. Portanto, cumpre a cada um tomar as rédeas do seu destino e construí-lo sem transferências de responsabilidade. Nem tudo que desejamos poderemos alcançar e mudar. Muitas vezes, a resignação é sábia, quiçá vital. Resignação é aceitar sem revolta. Não é comodismo. Resignação é aceitar que tem coisas que a gente não pode mudar, principalmente quando é uma mudança que o outro tem que fazer. Mas há muito que depende de nossas forças e do nosso auxílio divino. Este nunca falha quando nos apresentamos humildes e merecedores do amparo. Jesus indicou o caminho. Pedi e se vos dará. Buscais e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Portanto, quem pede recebe e quem procura acha, e é aquele que bate a porta abre-se-á. Lembrando que nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor pra gente vai realmente ser o melhor. Então, Deus e os Espíritos Amigos nos entregam aquilo que é o melhor pra gente. E quando ele fala pedis e vos dará, bater a porta, ele está falando ações. Porque a mudança são ações, internas e externas. Então ele está nos dizendo, o que Jesus nos disse
se a gente for humilde no sentido de conseguir enxergar os nossos defeitos e nossas qualidades e tentar fazer uma ação para mudá-las, eles vão estar nos auxiliando. Bem, agora é com você, é comigo, é conosco. Espero ter respondido as respostas de vocês. Essa pesquisa que eu fiz, essa palestra, trouxe muitas respostas para mim. E pretendo utilizar dessa resposta para fazer mudanças na minha vida. E espero que possa também fazer boas mudanças nas suas. Nesse momento, muito obrigada por me escutar. Quem quiser um copo de água ou uma garrafinha, nós vamos fazer uma oração final. Pedir para fluidificar essa água. Tudo bem? Vamos lá. Pai amado, muito obrigada por nunca nos deixar desprotegidos ou desamparados. Muito obrigada por encontrar pessoas em nossas vidas que nos ajudam a ser melhores, a pensar em situações, avaliar, não entre o bem e o mal, e sim entre o antes e o agora e o depois. Agradecemos, Senhor, o amor que temos em nossos corações. Pedimos, Senhor, que possamos levar esse amor aos outros. Que nossas atitudes sejam baseadas em vontade de ser bons, de ser instrumentos para o bem. Senhor, nos dê força para olhar para nós mesmos e espelhar todo esse amor, esse carinho para os outros. Pedimos para fluidificar nossas águas, para que as nossas mazelas físicas e espirituais possam ser amenizadas de acordo com o nosso merecimento. Pedimos a proteção dos nossos lares. E gostaria de fazer um pedido especial. Que a nossa oração neste momento possa chegar com vontade a todos os locais que ainda não conseguiram encontrar o seu amor, ainda não conseguiram enxergar a sua benevolência. Que todos os nossos irmãos que necessitam enxergar melhor o nosso mundo, que eles possam utilizar dessa energia nesse momento de todos os nossos corações nessa oração para serem iluminados, para que as mensagens dos Espíritos amigos possam chegar a todos.